Olá, sou a professora Chayane e atuo como PAE, no Plano de Atendimento Especializado, e sou candidata ao Processo Seletivo Simplificado, ou seja, o PSS. Então, para darmos início ao nosso plano de ação, foi escolhido a temática 1, em relação ao JP. Bom, sabemos que ele é um aluno que provém da deficiência intelectual, tem uma idade, uma faixa etária que não condiz com o sexto ano e tem várias e distintas dificuldades, como inquietação, dificuldades de escrita, de desenvolvimento. No entanto, nesse sentido, esse plano de ação foi analisado em vários de seus aspectos para ter mais essa noção do que podemos fazer, como trazer essa adaptação para o aluno e como que ele pode aprender de uma forma coerente e adequada junto aos outros estudantes, Então, a avaliação pedagógica que temos foram esses aspectos, como abordei anteriormente, mas o que se pretende trazer é justamente analisar os conhecimentos prévios que esse estudante tem, apesar de ter deficiência, sempre algum conhecimento prévio ou algum elemento que apresente um hiperfoco. Posso até fazer um gancho com um aluno especial que eu tive, tinha justamente alguma dessas características, mas ele tinha hiperfoco em alguma coisa. Por exemplo, assistir alguns vídeos históricos contando sobre Egito, fazer a montagem de objetos com o próprio papel, tendo aquele capricho, aquela vontade de fazer. Então, muitas vezes, há essa ignorância de que a pessoa deficiente ela é incapaz. Não, não é incapaz. Só tem uma forma diferenciada de aprender, Então, nesse sentido, utilizei 2 disciplinas para poder fazer esse plano de ação e utilizei algumas normas da BNCC. O primeiro conteúdo, e disciplina é a língua portuguesa, onde até dei uma analisada certinho no documento da BNCC, se tratando dos gêneros textuais, que vamos dizer lá que o aluno tem essa dificuldade, tanto de escrita e para poder compreender alguma coisa. Então, gêneros textuais, por exemplo, vai ser um elemento muito importante para eu poder demonstrar esse plano de ação. Já outra disciplina é matemática, sobre as frações. Então, vamos lá, colocar aqui a principal dificuldade, ao todo, é a língua portuguesa e a matemática. Mas, claro, sem deixar de lado que os outros conteúdos são bastante importantes para poder dar essa base. Então, falando um pouquinho do plano de trabalho e organização do atendimento, ele ocorrerá 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Cada aula tem 50 minutos, então também será feita em 3 aulas. Mas, claro, intercalando entre as disciplinas e principalmente tendo o auxílio de todos os professores que estão engajados nessas áreas, para poder fazer essa montagem do trabalho, fazer essa flexibilização e toda essa necessidade que o aluno tem. Então, o objetivo geral é justamente tratar dessas questões, abrir margem para o conhecimento do estudante, conhecer os diferentes tipos de gêneros textuais, mas de uma maneira diferenciada e adaptativa. Porém, devemos entender como que isso vai ser executado, correto? Então, os objetivos específicos vão ser utilizar alguns materiais da escola. Falarei agora esses materiais e mais adiante vou explicar o porquê para poder fazer sentido no que eu quero tratar e apresentar. Serão utilizados materiais da própria escola, materiais lúdicos, podem ser desde jogos, pode ser desde a montagem desses materiais, utilizando, às vezes, algumas pastas de papelão que não são mais utilizadas, estão na própria escola, canetinha, lápis de cor, folhas sulfites, dentre outros, para poder executar esse trabalho. Então, chegando em uma das questões principais, vamos lá nos gêneros textuais. Por exemplo, pegamos lá algumas pastinhas de papelão, colamos folhas sulfites em cima e montamos lá uma palavra. Pedimos para o estudante montar essa palavra. Essa palavra significa determinado gênero textual. Aí, pode-se trazer alguns gêneros textuais do dia a dia. Por exemplo,
montar uma lista de compra, esses panfletos que tem no supermercado, ou panfletos fazendo propagandas de loja, fazer essa montagem da palavra e depois tentar associar com esses objetos dos gêneros textuais, essas folhas dos gêneros textuais. Então, isso seria uma boa prática para o aluno ter esse conhecimento. E depois, mais adiante, depois que ele entender qual que é o objetivo dos gêneros textuais, colocar uma folhinha só para ele escrever a palavra. Tipo, monta lá ou só escreve a palavra. Pronto, associou certinho os gêneros textuais. Então, tendo essa evolução, é bem importante, porque é uma forma lúdica e diferenciada. E, ao mesmo tempo, proporciona esse conhecimento, igualmente da turma inteira. A turma pode aprender lá de uma diferente forma. Escrita, gêneros textuais é isso, tal, 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 tal. Mas o estudante JP, no caso, vai aprender da mesma maneira, mas de uma forma mais diferenciada e contempladora. Já na da matemática, não vai fugir um pouco dessa questão. Como vamos trabalhar com fração, também vamos utilizar materiais da escola. No entanto, o aluno que irá produzir esses materiais, mas com auxílio, claro, do professor. Por exemplo, o aluno pode pegar lá uma pastinha antiga, né, de papelão também, fazer lá um círculo. Aí o professor entrega pro JP, no caso, o que ele vai fazer? Vamos fazer hoje uma montagem de uma pizza. Aí vai lá, faz a montagem da pizza, recorta certinho, como se fossem os pedaços da pizza. Depois, para entender fração, vamos colocar lá os pedacinhos. Tá lá a fração de 1/4. Vai lá certinho, mostrando a pizza e faz a contagem. Então, é muito interessante trazer esses elementos da pizza, porque assim o estudante, no caso, vai poder proporcionar esse conhecimento e não vai ser de uma forma tão complexa. Tanto que, se a gente analisar agora, eu até falo como professora, tanto que eu tô atuando justamente no 6º ano atendendo meus alunos. E eu vejo como é complicado esse conhecimento da fração. Claro que tem, né, todo o seu desempenho, tanto em questões tecnológicas, para poder ter essa interpretação, mas vemos que, passando da forma tradicional, como é para ser, digamos assim, o que muitos dizem como é para ser entre aspas, né, a gente vê como é dificultoso. Então, imagine para uma criança que já tenha deficiência e até conseguir ter essa aprendizagem, esse conhecimento. Então, tratar da ludicidade é uma coisa importante. E nesses planos de ações, só quis trazer esses casos em específico, que será o que seria trabalhado, né? A produção do estudante, porque dessa forma o estudante não vai deixar de estar produzindo, né? Mas claro, que no decorrer, a durabilidade, assim, dependendo da evolução que o estudante tiver, né, em relação a esse conhecimento, aí podemos trazer outras atividades mais flexíveis e sem deixar de ter adaptação. Porque a gente tem que parar e pensar numa coisa. Não basta colocar o aluno dentro da sala de aula, o aluno especial, e lá, deixa a atividade adaptada, faça-se vire. Não basta fazer isso. Pelo contrário, tem que saber que o aluno, ele está ao meio aos outros, ele tem que aprender da mesma forma. E assim, claro que é um pouco complexo algumas questões em relação a isso, porque muitas vezes o aluno pode se sentir excluído. Mas excluído em qual sentido? No sentido assim, por que só eu faço atividade diferenciada dos alunos lá? Por que só eu tenho que fazer isso? Então, tem que ter também toda uma preparação psicológica. Saber orientar o estudante e, principalmente, adequar ele nesse sentido, incentivar, essa é a palavra, incentivar o estudante e mostrar que essa condição dele não torna um indivíduo incapaz, um indivíduo excluído, não, pelo contrário, é um indivíduo que aprende da mesma forma, só que com uma visão diferenciada. Muitas vezes, muitos profissionais não têm essa capacidade, principalmente os mais antigos de casa, mas isso não é tanta culpa, digamos assim, porque a educação especial vem se reinventando, tem que se atualizar, até os professores da área e tal. Então, isso é muito importante, ter esse papel, esse engajamento. Mas desde que tenha toda essa colaboração como um todo, tudo se torna mais prático, mais fácil, para poder trazer mais essa inclusão do estudante dentro da educação especial. Este foi o plano de ação. Agradeço. Obrigada.